Muito bem, obrigado a você que está acompanhando mais um episódio do nosso AvaCast, o nosso podcast da Avalara. E hoje a gente tem um episódio extremamente importante para todo mundo aí do universo fiscal e tributário. A gente trouxe aqui o Marco Martini, que é o nosso diretor de produtos da Avalara Brasil e que está super envolvido. Hoje o grande desafio dele é trabalhar toda a parte de produtos da Avalara e deixá-los totalmente alinhados e prontos para girar a tão famosa, tão falada reforma tributária. Então, nosso objetivo hoje aqui é entender por que a reforma impacta tantas empresas, por que isso impacta as soluções da Avalara e o que a Avalara já fez e está fazendo para deixar todo o seu mix ali de produtos, né, toda a sua suíte de produtos absolutamente pronta para a reforma. Marco, obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, Guilherme. Assim, é importante, né, a gente trazer essa informação de reforma tributária para os nossos clientes, para os nossos parceiros, né, para quem está procurando essa informação no mercado, né, e eu vou tentar trazer aqui um viés mais técnico e de produto e não algo comercial, né, que a gente percebe às vezes que a gente tenta comercializar alguma coisa, mas como área de produto, área de engenharia e tudo mais acoplado, eu vou dizer exatamente aqui como a Avalara está se preparando para esse desafio, né, que temos pela frente, né? Então, vai ser um pouco diferente o nosso tipo de conversa, né? Vai ser uma conversa mais técnica, um pouco mais, né, assim, não tão técnica para não ficar maçante também, né, para quem estiver ouvindo, né, esse webcast e tudo mais, né, mas a ideia é o quê? A gente detalhar um pouco, né, esse assunto de reforma, os impactos que ela tem dentro das nossas soluções, o impacto que ela tem para os clientes, né, e como os parceiros podem se portar durante esse processo. Então, a ideia é isso, é tentar deixar algo aqui bem descontraído, bem leve, de um assunto tão pesado que está sendo essa reforma tributária para todos, né? Então, vamos começar exatamente pela nossa personagem principal aqui, que é a reforma tributária. Marco, sem entrar tanto em minúcias, né? A gente tem vários podcasts aí com a Trícia e o time dela falando mais especificamente disso, mas fala um pouco para a gente, o que muda para as empresas com a reforma tributária? E muda bastante coisa, tá, Guilherme, em relação a isso, né? A gente percebe que muitas empresas ainda não entenderam ainda o impacto da reforma dentro do seu dia a dia, né? O que ela vai impactar. Eu andei conversando com algumas empresas de mercado e tudo mais, e tem muitas pessoas que acham ainda que não vai acontecer a reforma tributária. Ela já aconteceu, né? A reforma tributária já está em andamento. E ela impacta várias coisas dentro da empresa, né? A primeira delas é o impacto tecnológico, né? Ou seja, quem tem hoje todo um sistema, né, voltado ali para cálculo dos impostos antigos, ali o ICMS, o IPI, o PIS e COFINS, vai ter que adaptar esse sistema para considerar esses novos tributos, né, que é o IBS, né, o CBS e o IS. Então, ele tem que preparar o sistema para isso. E esse sistema ele vai ter que estar preparado para coexistir durante todo o período da reforma tributária. Né? Então, durante um período, as empresas vão ter que estar calculando os impostos antigos e vai ter que calcular os novos impostos ao mesmo tempo, né? Então, isso é um desafio muito grande para as empresas adaptar suas soluções fiscais para que ela consiga fazer, né, as entregas ali, vamos dizer, dos documentos fiscais eletrônicos, que todos vão ser impactados com essa reforma, para que consiga entregar de maneira adequada, né? Então, esse é o primeiro impacto nas empresas, que a gente percebe que é um impacto grande no processo tecnológico dentro da empresa. Um outro impacto que a gente percebe é a importância que a nota fiscal passa a ter nesse processo a partir de agora, né? Porque até então, né, quando você emitia as notas fiscais, você tinha todo um processo ali de apuração de impostos, recolhimento de guias, e nesse momento você tinha ali, vamos dizer, a confissão da dívida. Com a reforma tributária, quando você emite o documento fiscal, é como se você já estivesse confessando que você tem aquela dívida, vamos dizer, daquele imposto, daquele documento. Então, é imediato, né? Ou seja, é na própria transação do documento fiscal, você já tem ali a confissão da dívida perante o fisco, né? Então, essa é uma mudança grande também, né, para as empresas, né? Porque não é só na apuração que tinha todos aqueles ajustes, aquelas coisas que poderia fazer antes de chegar nesse cenário. Isso muda. E um outro ponto importante que eu considero também, né, são vários pontos importantes na reforma tributária, mas um terceiro ponto importante é o quê? É que agora toda a parte da tributação vai passar a ser no destino.
Isso é uma mudança grande também para as empresas, porque até então, né, quando a gente fala somente em reforma tributária, quando a gente fala nos outros tributos, né, que é o ICMS, IPI, tudo segue ainda considerando a origem, o destino, o diferencial de alíquota, aquele fundo de combate à pobreza, ICMS, substituição tributária, tudo isso segue existindo até todo o período de transição, mas com a reforma tributária, né, as operações com CBS e IBS passam a ser no destino. Então, com isso, a gente já começa a perceber que algumas empresas estão tentando adaptar até sua logística de transporte, logística de onde a empresa vai ficar. Porque se vai ser no consumo, né, ou seja, você vai me interrompendo, tá, Guilherme? Porque eu tenho uma mania de falar e saio falando sem parar, tá? Então, assim, embora. É um assunto, né, bem contagiante essa questão da reforma tributária. Né? Então, que a gente que fica lendo tudo acaba se envolvendo ali, vendo todos esses pontos, né? Então, o que a gente percebe? Que as empresas estão começando a ter todo esse movimento. Identificar, por exemplo, aonde que é o seu maior consumidor, né? A região do país onde tem maior consumo. E a tendência é que essas empresas passem a ir mais próxima ao seu consumo. Então, por exemplo, se tem uma empresa que está lá no Nordeste, mas o seu consumidor final é o Sudeste, provavelmente ela vai se locomover do Nordeste para o Sudeste para melhorar sua logística, diminuir frete, ter toda essa questão ali de, vamos dizer, vantagem, né? Ou seja, comercial em relação aos outros. Então, vai ter essa mudança. E, em contrapartida, esses municípios, né, cidades, estados, né, por exemplo, Nordeste, Norte e tudo mais, eles vão ter que se tornar ser mais atrativos aos consumidores. Então, vai ter que ter todo um trabalho ali, vamos dizer, dos estados e do município para tentar angariar população para o seu estado e seu município, para que seja daí, né, uma cidade consumidora e com isso atraia as empresas para ficar mais próxima deles ali. Então começa a mudar um pouco, né? Como vai acabar o incentivo fiscal, acaba todas essas questões, então o papel do estado e do município é tentar o quê? Não trazer mais as empresas, mas sim trazer população para o seu estado e seu município para que consiga dessa maneira ser um consumidor e consequentemente conseguir trazer empresas para próximo de si. Então essas são as principais mudanças que a gente percebe, né, com a reforma, dentre outras que virão, né? Mudanças de impacto, né? Ou seja, está falando, né, inclusive, do endereço de empresas e depósitos e tudo isso. Num episódio anterior, há algum tempo atrás, a gente conversou com a doutora Thalita, da Abate, e ela colocou aqui uma frase que acabou repercutindo muito, né? Que é que a reforma tributária ela só pode ser executada a partir da tecnologia, né? Ou seja, que a partir do momento em que a gente estiver com ela rodando efetivamente, todo tipo de trabalho fiscal que hoje ainda é feito manualmente tende a acabar, até pelo volume de documentos e tudo isso. Você concorda com isso, Marco? Totalmente, né? Assim, até antes mesmo da reforma tributária, a gente já percebia todo o movimento em relação à tecnologia, né? Hoje em dia, emitir um documento fiscal manualmente já não é mais uma possibilidade, né? A nota fiscal eletrônica já é um processo ali, vamos dizer, de informatização do processo, né? Ou seja, então aqueles papéis, formulário contínuo, aquelas coisas, tudo que ela deixou de existir. Até o cupom fiscal, né, que a gente tinha ainda, né, que era aquele modelo 2D, que era o modelo das maquininhas que tinha antigamente, isso também deixa de existir, né? Já vem vários tempos acontecendo, já tem ali nota fiscal de consumidor, que é a NFCE, tem ali, né, a nota fiscal SAT, né, que isso vai deixar de existir no futuro, mas é também um modelo eletrônico. Então, a questão da informatização, né, vamos dizer, de trazer a tecnologia para o mundo da empresa, isso já vem acontecendo há um bom tempo, só que com a reforma tributária, isso potencializa ainda mais essa questão, né? Por quê? Principalmente pelo primeiro ponto que eu comentei, que era o quê? A gente tem que trabalhar com dois sistemas de cálculo, vamos dizer, até você ajustar o seu, simultaneamente, para calcular com os tributos antigos e os tributos novos. Então, para fazer todo esse processo, manualmente é inviável, né? Você não consegue calcular todo o antigo e depois calcular o novo sem ter uma ferramenta ali, uma solução para isso. Tentar fazer isso no Excel, fazendo uma planilha, alguma coisa, não é viável, né? A gente tem que fazer todo esse ajuste. Outro processo que muda, consequentemente, antigamente a apuração era mensal. Com a reforma tributária, ela passa a ser diária praticamente. Então, vai ser toda a questão, no final do dia, o governo vai chegar, né, vamos dizer, o fisco vai analisar tudo que você tem de débito, né, ou seja, tudo que você emitiu de documento fiscal, e vai analisar tudo que você tem de crédito, né, todos os documentos que você recebeu. E com isso ele já vai fazer uma apuração no final do dia e vai dizer,
né? Guilherme, você tem que me pagar isso aqui no final do dia, ou Guilherme, você vai receber isso aqui no final do dia. Né? Então, o governo vai deixar de ficar com o seu dinheiro, vamos dizer, acumulado e tudo mais, para você tentar buscar um ressarcimento, buscar uma perda de compra para ter aquele valor, né, para recuperar. Tudo isso são modelos, né, quando eu falo de perda de compra ou ressarcimento, são modelos de forma de você recuperar um crédito que você tem junto do governo. Perfeito. A ideia do governo é o quê? Acabar com esse, vamos dizer, com esse depósito, né, que ele tem lá junto dele, e ele vai fazer com que o contribuinte, no final do dia, ele pague o tributo, né, que é devido do processo, ou ele recupere, né, aquele crédito imediatamente em uma conta fiscal, né, uma conta contábil. Desculpa, uma conta bancária, né? Tanta informação, né? Conta fiscal, conta contábil e tudo mais, mas frente a uma conta bancária. Então, e você vai ter tudo isso associado, né? Ou seja, ao sistema. E se isso não for feito de forma, né? Ou seja, eletrônica, com tecnologia e tudo mais, você vai ficar para trás, né? Você não vai saber se o crédito que você tinha está corretamente apurado por parte do governo, se você recuperou todos os documentos fiscais que deveriam ter sido recuperados. Então, por exemplo, se alguém está usando o seu CPF por aí, ou o CNPJ da empresa, né, para receber uma nota, emitir uma nota, e você não tiver essa gestão desses documentos fiscais, você perde toda essa questão, né, de rastreabilidade, identificar os documentos, e acaba acaba indo essa informação junto ao governo, e você acaba sendo debitado ou creditado de algo que você não tem nem gestão. Então, a tecnologia aportada nesse processo é muito importante para você conseguir ter a certeza e rastreabilidade de tudo aquilo que foi apurado, calculado, né, seus créditos, seus débitos. Tem o que eles chamam de split payments, que é um processo que vai existir também nesse processo da reforma tributária. O que é o split payment, né, para quem não conhece? É uma divisão dos pagamentos, né? Ou seja, o split, né, que é de divisão, e payment de pagamento, ele vai dividir. Então, quando você emitir uma nota fiscal, ele vai permitir que você já mande para o governo o que é do governo e o que é do fornecedor, você já mande para o fornecedor. Então, ele já vai fazer essa diferença, essa divisão do pagamento de forma automatizada. Eu só vou receber, então, um pedaço da nota que eu emiti. Exatamente, o tributo já vai diretamente. Entendi. E tem toda uma questão ali de gestão também. O governo vai permitir que você faça o quê, né? Nesse processo, você pode definir que como eu tenho, às vezes, muito crédito junto da minha empresa, eu quero que no momento que eu emitir a nota, eu seja responsável pelo recolhimento. Né? Então, você pode definir quem que vai ser responsável por recolhimento do tributo daquela nota. Vai ser o contribuinte, né, ou o próprio cliente no processo. Isso vai ser um acordo comercial entre os dois, que vai definir, às vezes, quem tem mais crédito pode já naquele momento definir o pagamento. Por quê? Esse é um ponto importante da reforma também. É que todo webcast, essas coisas, você já deve estar todo mundo ouvindo disso. Mas é o quê? Que o crédito em si só vai ser liberado quando o pagamento for efetivado. Então, não é porque você recebeu uma nota fiscal que você já pode tomar crédito daquilo, né? Quando você recebe uma nota fiscal, você precisa ter a confirmação de que aquela nota foi paga, o tributo daquela nota foi paga, e, consequentemente, você pode se creditar daquele imposto. Então, se eu tenho, às vezes, comigo bastante crédito, eu posso falar para o meu fornecedor e falar, fornecedor, ao invés de você pagar o tributo, pode deixar que eu pago, porque se eu pagar aquele tributo rapidamente, eu já tomo o crédito dele naquele mesmo momento. Então, tem toda essa questão, né, comercial, de processo que as empresas vão estar se adequando também. E sem tecnologia, Guilherme, esquece. Isso é inviável você tentar fazer tudo isso manualmente, através de planilhas ou através de processos apartados de um sistema e tudo mais. E a gente percebe que muitos sistemas, até ERPs ou sistemas, né, de processo, eles não estão se adaptando a esse processo. Eles vão buscar soluções parceiras, vamos dizer assim, para que faça isso para eles, por conta da complexidade que vai ser administrar tudo isso no dia a dia, entendeu? Você inclusive já respondeu a minha próxima pergunta, que era assim, tá bom, tem uma reforma tributária, vamos dar umas alíquotas, por que isso mexe tanto no produto? Mas mexe muito no produto. Mas mexe. Né? Um ponto importante também, Guilherme, é o quê? Quando a gente fala em alíquota, né, a reforma tributária ela vem para simplificar todo o processo. Né? Quando a gente fala em simplificar, né, assim, muita gente ainda, né, mas simplificar criando 120 campos novos num documento fiscal eletrônico, coexistindo com outros tributos. Realmente, durante esse período de transição, a simplificação ela é bem simbólica, né? Porque tudo aquilo vai coexistir, tem muitas coisas que vão estar acontecendo, né? Então, quer dizer que vai complicar ainda mais antes de simplificar, é isso? Exatamente isso, Guilherme. Esse é o ponto, né? Ou seja, por que ela complica mais antes de simplificar o processo?
Porque como vão coexistir esses tributos ao mesmo tempo, né, o cliente vai ter que calcular no antigo e calcular no novo, né? Vai ter que fazer esse cálculo simultaneamente e vai ter, né, vários campos novos que estão sendo criados dentro dos documentos fiscais eletrônicos. São aproximadamente uns 100 campos novos que são criados dentro do documento fiscal eletrônico atual. Então, é algo que vem a ser complicado, né? Porém, por que simplifica depois? Porque tudo passa a ser no destino, né? Ou seja, como vai ser no destino, tem toda essa questão de a tributação não tem aquele diferencial de alíquota, não tem todas aquelas questões de controle, né, entre incentivos fiscais. Então, passa a ser mais tranquilo. Porém, né, existe todo, no caso do IBS, né, que é o tributo que a gente chama, que é o tributo que é estadual e municipal, vai existir um acordo entre Estado e município para definir essas alíquotas. Então, tem que ter um sistema, né, ou seja, ali por trás alguma tecnologia que permita você descobrir rapidamente qual é o tributo associado para aquela combinação Estado-município, né, para que você consiga calcular o imposto de uma maneira mais rápida e assertiva. Porque senão você pode acabar emitindo uma nota, né, de maneira inconsistente, e quando chegar no momento junto à Receita Federal, ela vai recalcular esse documento. E ao recalcular esse documento, ela pode identificar que está divergente, e ao estar divergente, ela vai considerar somente o cálculo que ela fez. E o contribuinte acaba tendo uma perda, vamos dizer ali, né, de informação entre a sua origem, o que ele está esperando, vamos dizer assim, de um débito ou de um crédito, frente ao que foi calculado, né, perante o fisco, né? Então, tem que ter uma ferramenta, né, que permita ele acompanhar de forma rápida, né, e dinâmica todas essas questões aí de convênios que existirão entre, né, os estados e municípios para definir essas alíquotas do IBS. A alíquota do CBS é federal, então vai ser mais tranquila, vai ser uma única alíquota, vamos dizer assim. Né? Temos as exceções, né? Vai ter redução, por exemplo, a cesta básica, né? Os produtos da cesta básica vai ter alíquota zero, vai ter alguns tipos de segmentos, vão ter alíquota reduzida. Então, tudo isso tem que ter um sistema para fazer uma gestão, né? Porque senão você acaba se perdendo em relação à quantidade de parâmetros. Mas ela vem a simplificar nesse sentido, né? Que é o quê? Vai ser somente 3 tributos, né, para tentar, né, facilitar todo esse processo de recolhimento, acompanhamento, gestão de crédito e tudo mais. Né? Então, isso Perfeito. Muito bem. Então, agora, depois desse preâmbulo super importante, né, eu queria que você contasse para a gente um pouco mais sobre esse trabalho que você e o time da Avalara fizeram para preparar nossos produtos para a reforma tributária. Mas antes disso, até eu queria... outro dia eu fiquei sabendo de uma história que eu achei super interessante, que é o papel que a Avalara teve no começo das discussões do SERPRO e da Receita Federal, quando eles começaram ali a investigar, a tentar entender como desenvolver um sistema, né, tecnológico para poder girar a reforma tributária. Eles bateram na Avalara, é isso mesmo? Exatamente, esse foi o ponto. Né? Eu não esqueço disso, isso foi em dezembro de 2023, se eu não me engano. Ou seja, no comecinho dessa discussão. Bem no começo. Toda. Eles estavam ali fazendo o desenho, vamos dizer assim, de como seria a reforma tributária. E eles, ou seja, eles começaram a procurar, né, assim, lá fora, principalmente, né, em sistemas que eram, vamos dizer, mundiais, que atendessem a essas questões tributárias, né? E durante essas pesquisas que estavam sendo realizadas pela Receita e pela SERPRO, eles encontraram a Avalara lá fora. Né? Eles encontraram a Avalara porque a Avalara já estava, né? Ela já trabalha fortemente ali nos Estados Unidos em relação a todo o cálculo tributário, já trabalha junto a órgãos, né, governamentais, né, em relação a cálculos e tudo mais, e também está envolvido na Europa, né, que é o VAT lá, que é o que eles chamam lá, que é o imposto IVA, né, que e já é bem forte, bem, né, bem estruturado lá fora. Então, eles estavam procurando, né, alguma empresa que pudesse dizer para eles como que funciona esse processo. Como que funciona a parte do IVA? Se vocês já fazem split payment, não fazem split payment, como que é o recolhimento? É diária apuração, não é diário? Então, eles estavam procurando alguém que tivesse esse tipo de informação. E foi quando eles nos procuraram. E assim como, né, eles procuraram também algumas big techs, né, para entender questão de volume de dados, volumetria, performance, capacidade de cálculo, né? Tanto que eu lembro que a gente, né, durante essas conversas que a gente teve junto ali do SERPRO, junto da Receita Federal,
eles gostariam de saber qual que é o tempo de resposta, porque a expectativa, né, da Receita é calcular aproximadamente 450 milhões de cálculos por dia. Uau! É algo assim, né, surreal, né? Algo realmente um volume muito grande. Então ele gostaria de entender como que funciona isso, né? Como seria o tempo de resposta? Se a gente quer fazer no final do dia ou no final de 2 dias, toda a questão de gestão do débito e crédito perante o banco, utilizando do Pix, por exemplo, né, para fazer essa questão de, ao ter o meu débito, eu quero que automaticamente, né, tire da conta do contribuinte e já mande para o Tesouro. Se tiver meu crédito, eu quero que já tire do Tesouro e já mande para o contribuinte. Qual que vai ser o tempo de resposta disso? Como que vai funcionar essa infraestrutura? Então, a gente sentou junto ali da Receita e da Serpro para tentar mostrar para eles como que a Valara trabalhava, né? Ou seja, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa em relação a isso, né? Como que funcionava o nosso motor de cálculo, né? Para eles entenderem questão de performance, né? Velocidade e tudo mais de processamento, para que eles conseguissem estruturar a ideia, né, para o Brasil. Só para vocês terem uma ideia, a gente teve todas essas conversas, né, junto ao Serpro, né, e a Receita Federal. Eles identificaram tudo que tem no mundo, mas o que eles estão fazendo aqui para o Brasil ainda vai ser bem diferente. Vai ser algo assim, vanguarda, né? Vai ser algo que vai estar à frente até dos outros países. Então, provavelmente, o que o Brasil está fazendo em relação à reforma tributária, assim como fez com nota fiscal eletrônica, vai servir de modelos, né, vai servir de modelo para outros países, né? Então, isso é muito legal. Então, a gente participou junto das Big Techs, né? A Valara foi a única empresa nesse primeiro momento de compliance fiscal, vamos dizer, a passar esse tipo de informações, a conversar, né, a entrar, né, em discussões em relação a esse desenho da arquitetura, né, de como seria, né, para tentar realmente dar esse aporte de conhecimento, né? A gente viu que tinha esse potencial ali que poderia ajudar nesse momento o Brasil em relação a essa evolução tecnológica e tudo mais, em relação a esse processo, né? Então, foi algo que assim, ajudou a gente bastante a entender o processo, né, da reforma como seria, como que, né, a Receita estava vendo a reforma tributária, né? Eles fizeram alguns ajustes em relação a ideias, né, e tudo mais durante essas conversas, né, principalmente com as Big Techs, né, para entender infraestrutura, processo e tudo mais, e com a gente em relação a cálculos, né, como poderia processar. E tanto que, né, na ideia inicial, né, até da Receita, eles estavam vendo até a questão de cálculo dos impostos antigos, mas falaram, olha, melhor deixar isso de lado, né, por conta da complexidade e focar exatamente nos novos. Então, do lado da Receita, que ela vai ter toda a questão de cálculo e recálculo e tudo mais, vamos dizer assim, vai ser baseado nos tributos novos. A Receita ela não vai estar verificando os antigos, vamos dizer, o cálculo do ICMS, IPI, PIS e COFINS, não é o foco da Receita com a solução da reforma tributária. O foco dela vai ser exclusivamente nos novos tributos, voltado para a CBS, IBS e o IS, né, em relação a toda a plataforma que está sendo criada ali, né, pelo time da Serpro, que é um excelente time que está trabalhando ali né, em relação à construção disso aí para o contribuinte. Tá? Então, esse foi o nosso papel inicial, foi mesmo de bater um papo junto deles, entrar em reuniões e tudo mais, para passar um pouquinho da nossa expertise em relação à volumetria, como que funciona o cálculo, tempo de respostas, né, essas questões assim, como funciona nos outros países. Né, então, a gente trouxe a experiência dos Estados Unidos, as experiências, né, que a gente tem junto lá da Europa, na Valara lá fora, para eles verem o que eles poderiam utilizar de melhor nesses países para tentar trazer para o Brasil e complementar aí com novas, né, funcionalidades, né, como cashback que eles estão criando, isso não tem lá fora, é algo que eles vão criar. Né, a parte do split payment eles têm lá fora, mas é um pouco diferente do que a Receita criou aqui. Perfeito. Então tem toda essa questão aí de arquitetura e estrutura que foi criada nesse sentido. E a gente estava envolvido nisso, né? Isso que foi bem legal. Não, é sensacional pensar que a Valara, né, conseguiu trazer também para os produtos que você vai mostrar aí um pouco desse pensamento, né, já que teve uma participação muito importante ali dentro dessas conversas iniciais. A gente já tinha uma solução que contemplava toda uma jornada fiscal. Né? O que é a jornada fiscal que a gente fala? Né? A jornada fiscal ela se caracteriza por atender todas as etapas, né, desde o cálculo antes da emissão do documento fiscal até o ponto final, vamos dizer assim, que é a geração da obrigação fiscal para o governo, né, para a Receita, para cada Receita, né, porque
Você pode ter ali, você tem as obrigações municipais, as obrigações estaduais, obrigações municipais. Então, a gente tinha que estar preparado para todas essas, né, essas esferas aí de obrigações fiscais. Então, a Avalara sempre cobriu essa jornada inteira. Então, ela tinha ali a questão do motor de cálculo, para calcular esses tributos, logo ali no momento, vamos dizer, né, da emissão do documento fiscal. Depois, a parte da emissão do documento fiscal propriamente dita, né, que é o que a gente chama de mensageria de nota fiscal eletrônica. Então, a gente já estava preparado ali também para fazer toda essa questão da mensageria e emitir, né, pegar ali, vamos dizer, a autorização daqueles documentos perante o fisco para que você possa ali transportar, né, as mercadorias ou prestar o serviço. Então, tem essa parte da mensageria. Então, a segunda parte da jornada é exatamente essa questão, né, da emissão do documento fiscal. A terceira etapa da jornada que a gente fala é o quê? É a gente capturar os documentos fiscais que foram emitidos contra, né, o contribuinte, né? Ou seja, isso é um ponto muito importante, porque às vezes emitem notas fiscais e você nem está sabendo que foi emitida nota fiscal contra você. Então, você tem que ter uma ferramenta que possibilite você capturar esses documentos fiscais. A gente tem lá o Tax Docs Monitor, que faz exatamente isso, né? Então, no cálculo, né, inicialmente a gente tem o AvaTax, que é o que a gente chama, que é o nosso motor de cálculo, né? E eu sei AvaTax, depois eu falo um pouquinho mais para você entender, mas ele se acopla, né? Ele se liga junto aos ERPs, e que normalmente quando o ERP vem para o Brasil, né, ele não está preparado ali, que a gente chama de não está tropicalizado, né, e preparado para emitir os documentos, né, com todas as características que o fisco exige, né, em relação os cálculos dos impostos da maneira correta, as questões ali, vamos dizer, de substituição tributária, diferencial de alíquota, isso são algo bem complexo, né, quando a gente fala, né, de emissão de um documento fiscal. Então, e por trás desse cálculo, você tem que ter um conteúdo embarcado, né, que não basta somente você calcular. Né, a gente tem, dentro da Avalara, a gente tem toda uma equipe ali de especialista, que como a Trícia já esteve aqui, já falou, ela é responsável por essa área aqui dentro da Avalara, que faz toda essa gestão desse conteúdo, vamos dizer assim, que é aportado para dentro do AvaTax, que é o nosso motor de cálculo, e ligado, por exemplo, a um RP, né, ou essas soluções, né, que fazem ali a geração do documento fiscal para calcular corretamente. Depois que calculou, emite o documento fiscal, depois vem o processo da captura. Ao capturar o documento fiscal, muitas vezes você tem que fazer o quê? Da entrada desse documento fiscal dentro do RP. É que a partir dali você vai fazer sua movimentação física, fazer a movimentação fiscal, né, exatamente para o efeito de tomar o crédito daqueles documentos. E aí, nesse processo de entrada junto do RP, é importante você recalcular aquilo que veio na nota. Porque quando vem uma nota fiscal, vem com a visão do contribuinte que a emitiu. Tá. Não necessariamente a visão do contribuinte que está recebendo ela. Né? Então, o que acontece? Às vezes, quando o Guilherme emite uma nota fiscal para o Marco, por exemplo, ele está emitindo como uma venda. Né? Mas o Marco está comprando para uso e consumo, por exemplo, eu não posso me creditar desses impostos dessa nota. Então, todas essas questões de características que tem entre movimentação de um documento fiscal para o outro, precisa estar claro, né, para o contribuinte na hora da entrada nesse documento fiscal. Então, por isso é importante você ter ali um motor de cálculo, né, que consiga calcular corretamente, né, essas notas ao entrar para você fazer uma entrada correta dentro do RP e ter toda a questão ali de crédito administrado da maneira correta. Tudo isso falando só do processo normal, ainda nem falando de reforma tributária, né? Depois da captura do documento, você tem que consolidar todos os documentos que você emitiu e recebeu dentro de um repositório, que a gente fala, dentro de uma área, para você apurar esses impostos aí mensalmente, para poder gerar as guias de recolhimento, para pagar ali os impostos ISS, o PIS, o COFINS, ICMS, IPI, né? Todos esses impostos que estão envolvidos junto do documento fiscal. E além de recolher esses impostos, o fisco ainda pede que você gere obrigações fiscais, que nem tem o projeto SPED, que tem lá o SPED ICMS, IPI, para você entregar essas informações, o SPED contribuições, para você entregar os dados de PIS e COFINS, tem o REINF, que é as informações de INSS e de retidos, né, que é o IR, o PIS, o COFINS, a contribuição social, tudo que foi retido fica dentro do REINF. Então tem todas essas obrigações fiscais, sem contar, né, as municipais, as GIAs, haja obrigação fiscal. Né? O que mais tem aqui no Brasil é a obrigação. Com a reforma tributária, né, a ideia do governo é eliminar todas essas obrigações. Né? Mas até lá, né, até 2032 ali, que é o fim, vamos dizer assim, segue, né, todas essas obrigações, com exceção, né, do PIS e COFINS ali, que acaba antes, né, porque o CBS começa já em 2027. Né? Então, na teoria, dizemos teoria, porque na prática a gente tem que aguardar toda essa questão de publicação da legislação, mas na teoria acaba daí o SPED de contribuições.
Mas é isso. Então, toda a jornada ela sai desde o processo do cálculo, antes da emissão, a emissão, depois a captura, o cálculo após a captura para você fazer a entrada dentro do RP. Depois do cálculo da captura dentro da entrada, você precisa fazer a consolidação desses documentos para fazer a apuração. Feita a apuração, você faz a guia de recolhimento e faz a geração das obrigações fiscais. O que acontece também durante esse processo de apuração, né? Todas essas guias de recolhimento e tudo mais, o contribuinte tem que receber dentro do seu sistema do RP essas informações para ele contabilizar esses impostos. Tá. Né? Ou seja, porque o que acontece? Tem que estar tudo amarrado com a contabilidade. Né? Ou seja, todos os seus débitos, seus créditos tem que cruzar ali direitinho. Então, você tem que receber da solução fiscal todas essas informações ali que foram contabilizadas, né, durante esse processo ali, vamos dizer, de apuração dos impostos. Tudo isso para dizer o quê? Praticamente todas essas etapas dessa jornada são impactadas com a reforma tributária. Então, desde o cálculo que tem os novos impostos, a gente já preparou a solução ali para ter todos os novos tributos, né, vamos dizer assim, dentro do cálculo, né, do AvaTax, por exemplo. Depois de calculado, na hora de emitir o documento fiscal, todos os documentos fiscais, NFE, NFCE, NFCOM, CTE, né, e as notas fiscais de serviços municipais, todas essas têm campos novos associados, ligados à reforma tributária. Então, tudo isso também a gente teve que ajustar nossas soluções, né, para se preparar ali, vamos dizer, para ter esses campos novos, para que assim que o cálculo desses tributos sejam realizados, saiam nesse documento para ser emitido com tudo que foi, né, foi ali definido pela legislação. Né? Depois de feito isso, tem a questão da captura. A captura nesse processo da reforma tributária passa a ser crucial. Até então você tinha ali a captura, mas se você capturasse aquele documento dentro do mês, ok, minha apuração é no final do mês, não tem problema nenhum. A captura com a reforma tributária passa a ser urgente, né? Ou seja, porque se eu posso me creditar no próprio dia daquele documento, se ele foi, né, pago, vamos dizer, pelo contribuinte, eu já posso tomar aquele crédito naquele dia. Né? Então, é importante você, né, acompanhar todos os documentos que foram emitidos contra o seu CNPJ para que você consiga rapidamente identificar possíveis créditos e já abater ali dos seus débitos. Né? Então, você faz todo esse processo e nessa captura tem todos os campos novos que foram criados, né, junto ali da reforma tributária, que são os mesmos documentos que são emitidos de um lado, vai ser recepcionado pelo outro lado, então, consequentemente, tem que estar preparado ali para todos esses campos. Né? Depois, feito isso, ao receber esse documento, você vai confiar cegamente que o que o seu fornecedor, né, no caso, emitiu para você, está certo o cálculo? Não, você vai querer submeter ali, vamos dizer, a um double check ali, né, uma verificação se o cálculo está correto. Entra aí novamente o AvaTax, né, para calcular os tributos na entrada do documento fiscal. Então, quando você entra com aquela nota, antes até mesmo de passar ali para o RP para ele fazer o recebimento físico e fiscal, você já confronta. Está tudo ok com esse cálculo? Está tudo certinho? Vou conseguir tomar esse crédito? Então, o AvaTax está ali para isso, né, para fazer essa ponte. Depois disso, entra a questão ali, vamos dizer, de consolidar e receber todas essas informações dentro da solução fiscal. Né? Então, dentro da solução fiscal, a gente tem toda essa questão de ter todos esses novos campos criados, né, para poder fazer essa verificação, para poder confrontar as informações com a apuração que o governo está fazendo. Porque assim, o governo ele vai fazer toda essa apuração para você, ele chama de apuração assistida. Mas muitos contribuintes falam, vou ficar cego, né, nesse processo? Será que eu não estou perdendo nota? Será que eu não deixei de, né, informar alguma coisa? Então é por isso que é importante o contribuinte ter do lado dele toda uma apuração assistida, né, também, para ele poder fazer esse confronto e estar seguro daquilo que está acontecendo perante. É igual acontece com o imposto de renda hoje de pessoa física. Né? Você consegue capturar toda aquela questão, né, de informativos que foram feitos contra o seu CPF na hora de emitir ali, na hora de gerar o seu imposto de renda. Mas está certo tudo daquilo que está ali? Aí você vai lá e fala, faltou o recibo de um médico aqui que eu poderia estar deduzindo ali do meu imposto. Faltou a escola aqui do meu filho, faltou alguma coisa. Então, é a mesma coisa para empresas, né? Ou seja, a empresa ela tem que ter um sistema que ela consiga analisar se tudo aquilo que chegou para o governo está correto ou não. Esse é um ponto principal que o governo fez também. Ele inverteu a malha fina, vamos dizer assim, né? Quem é a malha fina agora acaba sendo o próprio contribuinte, né? O contribuinte tem que olhar se o que está do lado do governo está certo ou não, ele fazer a conferência para, tem problema aqui, tem que ter ajuste. Ele informar para o governo e falar, faltou esses meus créditos.
né, faltou esse meus débitos. Então, ele inverteu ali o processo para poder, né, ficar ali mais, né, com uma gestão melhor, né, um compliance melhor das informações. Então tem todo esse processo que afeta a nossa jornada toda. E vai ser com menor periodicidade, né? Porque assim, a malha fina acontecia anualmente, aqui vai acontecer diariamente. Quase, exatamente, né? Então esse é um ponto importante, né? Ou seja, o processo de gestão, né, do contribuinte tem que estar muito rápido, né? Tem que ser muito ativo, tem que ser em real time, que a gente fala, em tempo real ali mesmo. Emitiu a nota, né? Você já tem que capturar, identificar que se tem crédito, se não tem, para conseguir o mais rapidamente ali identificar qualquer divergência e tomar uma ação perante aquilo. E não esperar todo aquele processo, né? Então, assim, isso muda totalmente a dinâmica. E também muda a dinâmica de fluxo de caixa de cliente, né? Ou seja, a gente fala que é uma reforma tributária, mas acaba sendo até uma reforma financeira dentro da empresa, né? Ou seja, porque as empresas agora vão ter que administrar melhor ali o seu fluxo, né? Opa, eu consigo utilizar o crédito mais rapidamente, vou ter que postergar isso aqui, fazer uma gestão melhor. Então, ele vai ter que ter toda uma revisão de contratos perante seus clientes e fornecedores, vamos dizer assim, de forma que ele consiga ali administrar melhor o seu fluxo de caixa e fazer toda uma gestão desses tributos, né, desses pagamentos e créditos de uma maneira mais efetiva. Então, é uma mudança grande, né? O pessoal acaba não percebendo isso, mas impacta diretamente o financeiro, por exemplo, essa reforma tributária. É por isso que a gente tem esse período tão longo de transição. Exatamente. Esse é um ponto que muitas vezes, né, a gente conversando, né, com a nossa matriz lá fora, eles ficavam com essa preocupação, né? Nossa, mas por que 7 anos, né? Vamos dizer assim, até 2032 aí de transição? Mas não é só uma transição, vamos dizer assim, simples, né? É uma transição que você vai mudar o processo da empresa. Empresas vão querer mudar de local físico, vamos dizer assim, né? Porque como passa a ser no destino, às vezes fala, puta, eu vou sair aqui de algum lugar e vou para outro, né? Então, tem toda essa questão. Essa questão, né, de adaptar sistemas, né, que não é algo simples, né, porque vai ter que, ao mesmo tempo, né, como vai acabar com incentivos fiscais, você não pode, de um dia para o outro, acabar com incentivo fiscal, né? Tem toda uma questão ali das empresas se organizar seu fluxo, organizar essas questões, né? Então, é por isso que o período de transição é longo, né? Porque tem várias coisas envolvidas e não apenas ali substituir 5 tributos por 3, né? Não é isso. A reforma tributária, ela visa algo muito maior, né? Ela visa toda uma questão aí de ajuste de processos dentro da empresa. Então, por isso que o governo está dando um período maior para essa transição. Né? Quando a gente entende por esse viés, faz sentido. E a Avalara? A Avalara está pronta para a reforma tributária? As soluções da Avalara estão prontos para entregar para o cliente tudo que ele precisa para não ter que se preocupar com a reforma tributária? Exatamente. Esse é um ponto importante, tá, Guilherme? Tudo que foi publicado até agora, né, e está sendo publicado, porque assim, essa parte da reforma tributária está sendo muito viva ainda, né? Está saindo publicação a toda hora. Né? Dizer, você está 100% pronto? Estou 100% pronto para aquilo que foi publicado. Né? Até hoje, né? Até hoje, entendeu? Mas a gente percebe, por exemplo, semana retrasada já saiu alterações. Então a gente tem que ser muito dinâmico, né, e ágeis nessa. Então a gente já adaptou as nossas soluções para a reforma tributária. Né? Então, o próprio Avatax mesmo, né, que é uma solução que a gente tem, ela já consta dentro do Avatax os novos tributos. Então, já está aí? Já está ali. Eu fiquei sabendo que você vai mostrar aí uma simulação de cálculo. Exatamente. Então, aqui eu até peguei aqui, né, quando eu deixei aqui separado aqui, a gente vai, né, projetar aqui também, exatamente esse ponto. Né? Porque, assim, o governo criou ali os tributos, por exemplo, o CBS, o IBS, e o IBS, por si só, não é um IBS, né, uma alíquota única, vamos dizer assim. Ela é separada entre a parte municipal e a parte estadual. Isso fica claro quando você vê toda a questão do documento fiscal, que o governo separou o que é municipal do estadual dentro do próprio documento fiscal. Então, a gente fez isso dentro das nossas soluções também. Então, no Avatax, eu mostro aqui toda uma questão, né, que a gente tem ali, né, quem é o emitente do documento. A gente tem dentro do Avatax uma possibilidade de fazer a simulação tributária. Né? Então, a gente consegue fazer uma simulação de como seria, né, ou seja, com os tributos novos, o cálculo daquele produto. Né? Então, aqui no processo, aqui eu estou demonstrando o quê? Que eu tenho ali todo o meu estado, né, da onde está saindo a informação, o estado de destino, para onde está indo,
o que é ali a minha operação? É uma operação de uma venda de uma indústria, né, para uma outra indústria e tudo mais no processo. Por que eu tenho que entrar com todos esses critérios? Não é só no destino, Marco? Mas tem que lembrar que durante todo o período de transição vai coexistir com os tributos antigos. Então a Avalara, ela entrega não só os tributos novos, como ela entrega o cálculo de todos os tributos antigos também. Então ela entrega o ICMS, o IPI, o PIS, o COFINS e mais os tributos novos. A gente não vai ter duas ferramentas, uma pré-reforma tributária e outra reforma tributária, e você vai ali usando os dois no período de transição. É uma ferramenta só, única. Tá? Então é um motor de cálculo só. Estamos em março de 2027. Até aqui a divisão entre sistema antigo e sistema novo é XX. Então, dentro desse período, a gente vai ter um cálculo assim. Então, você coloca a venda, os dados da emissão de nota, e ele já vai trazer tudo. Exatamente. Você vai entrar com o seu pedido de venda, por exemplo, né? Você vai passar todas as informações da sua venda. Qual que é o produto que você está vendendo com o NCM? Qual é a quantidade? Qual é o preço unitário? Como você quer considerar esse cálculo? Valor bruto, valor líquido? Então, tem vários parâmetros de entrada, né, que você entra com isso. Então, por isso que a gente fala que o Avatax, por exemplo, ele é acoplado ao RP. Então, o RP, para ele não precisar ficar, né, fazendo toda essa gestão de matriz de imposto, ele vai criar um processinho ali que ele vai chamar, por exemplo, ali a Avalara, né, e a Avalara, nesse processo, já calcula tudo e devolve os tributos antigos e os tributos novos. Então, tem cliente que fala, mas uma parte dos tributos antigos está tudo ok. Eu consigo consumir só os tributos novos? Consegue. Ele vai te devolver os tributos antigos junto, você ignora e considera apenas os tributos novos no seu processo de cálculo. Então, a Avalara está preparada para isso, né? Ou seja, para ser uma ferramenta complementar e auxiliar, né, nesse processo de cálculo, mas todo momento ela vai retornar tudo que é necessário para o cálculo do documento fiscal. Seja os tributos antigos, seja o tributo novo. Então, por isso que eu digo, né, nesse momento é muito importante, né, saber qual que é a finalidade da sua venda ou a finalidade da sua compra. Porque baseado nessa finalidade é que você vai saber se você está fazendo uma compra para uso e consumo, que daí você não toma crédito de ICMS, PIS e COFINS, porém você passa a tomar crédito no caso do IBS, ICBS e tudo mais, ou se você está, né, fazendo aquela compra, por exemplo, para uma industrialização ou uma revenda, e daí sim você pode tomar crédito também de ICMS, PIS, COFINS, né, toda essa questão ali do IPI, né, tem toda essa questão do controle. Então, é uma ferramenta única, né, uma ferramenta única de gestão que você consegue acoplar, e lembrando que é o quê? Contudo, com conteúdo embarcado. Né? O cliente ele não tem que ficar criando todas as regras ali dentro de parametrização para calcular o tributo. Não. Tudo aquilo que for definido pela legislação, o cliente já vai receber junto dessa ferramenta ali com o Avatax quando for acoplado dentro do sistema dele. Então, é de forma automatizada. Mas eu tenho uma regra específica. Não tem problema. Aí sim, você consegue utilizar da solução e criar uma regra específica para um cálculo específico do cenário da sua empresa, vamos dizer assim, porque eu tenho um benefício fiscal, no caso dos tributos antigos, né, que eu ganhei ali via, né, alguma ação judicial ou algum benefício junto a alguma prefeitura ou algum estado, você pode criar essa regra, né, específica para o seu processo, né, e conciliar isso, os tributos antigos e os novos, e ter todo um retorno ali, né, de uma maneira funcional para o processo. Então, para quem é até, né, no caso aqui, isso aqui é um pouquinho mais técnico, né, mas eu vou fazer uma demonstração, a gente tem dentro ali do Avatax a questão do quê? O que a gente envia de parâmetros, que a gente chama ali de requisição, né, do cálculo. Então, tem toda ali uma questão ali de informações relacionado, né, num padrão que a gente chama, que é um padrão digital, que é JSON, de comunicação, já é o último, né? A Avalara, ela gosta de dizer que ela é uma empresa de tecnologia que possui solução fiscal. Ela não é uma empresa fiscal que possui, né, um produto. Não, ela é uma empresa de tecnologia. Então, ela sempre visou essa questão, né, de nuvem, performance, escalabilidade, né, a forma de como o seu sistema é concebido é exatamente nessa, né, nessa direção, de tecnologia. Agora, a gente está fazendo um trabalho forte com o IA. Né, a gente está aportando toda a questão de inteligência artificial dentro das nossas soluções.
para ter ainda mais performance, para ter, né, assim, vamos dizer assim, resultado, né, para o cliente de uma maneira mais rápida. Então, tudo que vem de tecnologia, a Avalara consome, né? Então, nesse processo é o mesmo. A gente recebe as informações já num padrão tecnológico, né, atualizado, e também a gente mostra dentro da solução como que essa informação vai retornar para o RP ou alguma solução que queira consumir isso da Avalara. Tem toda essa questão, né, do cálculo, né, num formato de retorno ali, tudo esperado. Antigamente a gente falava o retorno num padrão XML ou no padrão... Não, a gente já retorna num padrão JSON, que é o padrão, né, mais moderno, vamos dizer, de comunicação, de compactação de dados e tudo mais. Então, é algo assim que está bem, né, assim, vanguarda em relação ao processo, né? Então, a gente tem toda essa questão dentro do produto, por exemplo, do Avatax. Então, essa simulação, né, que eu estou demonstrando aqui é exatamente isso. Ele mostra que o sistema, ele calcula o sistema, né, toda a questão dos tributos antigos e também já está calculando toda a questão do tributo novo. Em relação ao CBS e o IS, para 2026, já está uma alíquota pré-fixada, vamos dizer assim, né, que já foi definida, mas a partir de 2027 já tem toda uma questão ali de gestão, ali, 2028 na realidade, né, da questão do Estado e município definir as alíquotas, vamos dizer, né, o que vai ser da parte do Estado, o que é a parte do município. Então, toda essa questão, se você não tiver um conteúdo embarcado e uma solução para isso, né, fazer isso manualmente é loucura, né? Vai ser bem desafiador para qualquer contribuinte, né? Bacana. Você fez aí já a simulação? Já fiz aqui a simulação, mostrei aqui, né, que a gente tem aqui essa questão, né, que a gente mostra ali o estabelecimento, dados de origem, dados do destino, né, a questão ali, né, do cálculo, né, ou seja, o valor que ele apareceu, os tributos, né, com ICMS, IPI, PIS e COFINS, e também a parte dos novos tributos, que fica nessa parte de baixo aqui do sistema, mostrando o CBS, a parte do IBS municipal, a parte do IBS estadual, né? Então, tem toda essa questão ali que a gente consegue ter a visualização, né? E depois, se a gente clicar logo abaixo, né, que a gente tem essa questão do NCM, que está mostrando o produto, a gente tem todo o detalhamento, né? Ou seja, tributo a tributo, compartilhando aqui, a gente tem o CBS, o COFINS, IBS, mostrando que eles estão trabalhando em conjunto, né? Não são duas soluções, é uma solução única, e nessa solução única eu devolvo todo o cálculo tributário, né, num único processo. Então, eu não tenho que fazer, vou fazer o cálculo do antigo, esperar um pouco, agora eu vou fazer o cálculo do novo. Não, a solução já vai devolver tudo para você, calculando o novo e o antigo, e se um imposto impactar em outro, tem toda essa questão já interligada dentro da solução. E nesse processo a gente vai demonstrando, por exemplo, o CBS já numa alíquota de 0,9% e toda uma questão de fundamentação legal, que é o quê? A gente, além de fazer o cálculo, a gente fala por que a gente fez o cálculo dessa maneira. A gente mostra todo o embasamento legal, o porquê que o cálculo foi realizado daquela maneira, porque a gente tem o conteúdo embarcado ali dentro da solução. Então, esse é um diferencial ali dentro da solução ali que ajuda muito ali o contribuinte a entender, né, o porquê que aquilo foi calculado daquela maneira, né? E não somente, recebi um cálculo aqui. Só recebeu? Não, você recebeu um cálculo, mas por conta disso daqui que ele foi calculado dessa maneira. Se o contribuinte entende que tem que ser algo diferente daquilo, ele pode criar regras parametrizadas ali para suportá-lo ali em alguma determinada ali, né, de determinado processo diferente que ele tem ali dentro de entendimento, né? Então, a gente tem essa facilidade dentro da aplicação, né? É o novo Avatax pronto para a reforma tributária. Exatamente. Agora é só esperar o que tem de publicações aí, que vai vir o quê? As publicações que tem de vir é exatamente a definição de alíquotas, né, entre Estado e município, para a gente ficar compondo toda essa questão de conteúdo aqui dentro, né, dentro da solução. Mas, independente ainda, mesmo não tendo, vamos dizer, essa questão ainda definida, né, de Estado e município, a aplicação já está fazendo o cálculo baseado no que foi definido hoje ali, vamos dizer, pelo governo, do que vai ser a alíquota básica, né, para o ano de 2026. Então, o sistema já está totalmente aqui adequado. Então, o cliente que quiser já fazer chamada e já receber o cálculo, já vai estar funcionando aqui corretamente dentro do Avatax. Está tudo preparado para isso. Parabéns aí pelo trabalho de vocês para construir nossa engenharia trabalhando firme ali para cumprir esses prazos aí que são justos, né? É bem acelerado ali todo esse processo. E, Marcos, só para fechar, as demais soluções da Avalara também entendo que também estão prontas para a reforma tributária. Não é só com motor de cálculo. Não, né? Exatamente. Então, um ponto importante a gente colocar que, por exemplo, a parte de mensageria é um ponto que, desde agora, né, de julho,
vai ser liberado, né, gradativamente aí pelo governo o ambiente de homologação. Então, ele não tem uma data específica, está sendo, né, definida por cada ente ali, né, da federação, quando que vai disponibilizar o ambiente de homologação dentro desse mês de julho. Mas, por exemplo, toda a parte de mensageria e captura das nossas soluções já estão preparadas para emitir o documento fiscal e para receber os documentos fiscais. Né, a gente está em fase do quê? Aguardando o governo liberar o ambiente para a gente homologar, né, para ver se está tudo ok, mas todo o desenvolvimento, por exemplo, tanto de emissão quanto de captura, já está preparado. E além disso, toda a questão também do Tax Compliance, que é a nossa solução, né, de geração de obrigação fiscal, já está preparado para receber esses dados, né, ou seja, assim que, né, estiver sendo transacionado, né, pelos órgãos, né, pelos órgãos emissores e pela captura, ao receber esses dados e armazená-lo dentro do Tax Compliance, para que a gente consiga fazer daí com isso uma apuração assistida, uma gestão desses créditos e fazer todo esse processo. Então, assim, no caso do Tax Compliance, também já temos toda a parte de desenvolvimento para recepcionar todos esses documentos já prontos, né, já temos as APIs liberadas para conectores, os nossos conectores já estão todos sendo ajustados para isso e tudo mais, né, para que a gente consiga fazer toda essa questão da apuração assistida. Mas a gente entende que essa questão da apuração assistida ainda tem o ano de 2026 inteiro ainda, né, porque o ano de 2026 é o ano de teste da Receita Federal, vamos dizer assim, né, ela vai recepcionar os dados e vai fazer tudo isso. E a gente vai tentar fazer toda a questão de apuração assistida em paralelo com o governo, né, para que assim que entre em produção de forma efetiva, a nossa solução também esteja ali, né, totalmente aderente ali a todos os cenários que foram mapeados pela Receita. Né? Então, esse que é o nosso desafio aqui, né, tanto da área de produto, quanto de engenharia, quanto de conteúdo ali, para que a gente esteja sempre, né, junto da Receita em relação a essas disponibilizações e acompanhar a tecnologia para que a gente consiga atender, né, de forma eficaz esse processo. Né? Perfeito. Então, a ideia é essa, como é a promessa, né, de marca da Avalara, deixar o cliente final completamente tranquilo que a parte da reforma tributária a Avalara resolve. É exatamente isso, ou seja, a Avalara tem um compromisso perante a reforma, né? Ou seja, tudo que acontecer, né, relacionado à reforma vai ser aplicado dentro das soluções. O que já aconteceu, já aplicamos, e o que vier a acontecer, iremos aplicar. Né? Esse é o nosso compromisso ali com os nossos clientes, ali, parceiros e tudo mais, né, em relação à reforma tributária. A gente entende que é um movimento necessário, né, vai ser um pouco oneroso, né, desenvolver e acompanhar tudo isso nesse primeiro momento, mas a gente entende que é o compromisso da Avalara quando a gente fala em solução fiscal aqui para o Brasil, né, atender todos esses requisitos. Né? Perfeito. Marco, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por ajudar aí, a todos que estão nos vendo a entender um pouco mais da reforma tributária, de como ela impacta, né, nas soluções fiscais que nós desenvolvemos e como é que a Avalara está pronta para ajudar. Você quer saber mais? Procura a gente, entre em contato com um dos nossos parceiros aí que ajudam a comercializar. O Marco disse que não ia fazer uma apresentação comercial, mas eu tenho que puxar aqui, né? É o nosso papel. A fazer toda essa aplicação das nossas soluções para você. Você vai entender em detalhes como é que ela se adapta ao seu ERP, como é que ela pode resolver o seu problema e fazer com que essa transição seja muito tranquila para a sua empresa, para a sua organização. Obrigado, até o próximo AvaCast.